abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 18. Capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículos 18 até o 32. Aleluia. Deixa as luzes ligadas para as pessoas poderem lerem a Bíblia, por gentileza. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade em troca da injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20 agora. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, de quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. E da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos, malícias e toda sorte de coisas erradas. Engano: são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam as maneiras de praticar o mal. Desobedeceram os seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. E embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém? Amém? Amém. Queridos, até parece que nós estamos lendo os jornais de hoje.
Esta palavra foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Roma no ano 95 da nossa era. Mas a impressão que nós temos ao ler esta Bíblia, parece que estamos lendo os jornais de hoje. Infelizmente, eu pergunto: que mundo é esse? Que mundo é esse? Tanta violência, sequestro, homicídio, guerra, fomes, pestes, maldades, opressão. Há poucos dias, você pode dizer, mas isso é lá na cidade grande. Aqui em Vilhena não acontece isso não. Há poucos dias, uma moça da cidade de Cerejeiras gerou uma criança. E com 2 dias que essa criança tinha nascido, ela, a mãe, cavou um buraco no fundo do quintal da sua casa e enterrou esta criança viva. E foi para o Festival de Praias de Pimenteiras, aonde foi presa. Por este ato, é claro. Eu volto a perguntar: que mundo é esse? É o mundo que você sonhou? É o mundo que você quer? É o mundo que nós gostaríamos de que nossos filhos fossem criados? E a outra pergunta: será que Deus perdeu o controle da situação? Não. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também o homem colherá. Não tenha dúvida. Nós vivemos dias, queridos, em que a televisão, que é um instrumento que foi fabricado para ser útil, porque através dela muitas coisas boas nós podemos aprender, mas tudo está no controle da sua mão, se você colocar no lugar certo. Mas a maioria dos programas da televisão, eles criam ilusões e criam príncipes encantados, e muitas pessoas acabam acreditando que eles existem, e muitas moças, muitas mulheres passam a vida procurando por eles. Queridos, os personagens da televisão, eles não repetem roupas, dando a ideia de consumismo exagerado. E existem muitas pessoas que querem ter o mesmo padrão de vida. Tem muitas pessoas que sonham com um casamento tipo final de novela e acabam se enganando e sofrendo. As novelas incentivam as jovens e os jovens a não casarem, mas ao mesmo tempo incentivam as relações sexuais ilícitas, a traição, o adultério. E falam, por exemplo, que em Brasília, a nossa capital federal, é a cidade que mais tem mães que geraram filhos de homens que vivem lá oportunamente, porque são administradores públicos, são políticos que deixam as suas famílias aonde eles foram eleitos e vão para lá. E as moças se encantam e procuram gerar filhos para obter uma pensão alimentícia. Infelizmente, queridos, isso é o nosso Brasil. E os homens também, queridos, não ficam atrás.
se iludem assistindo muito futebol, achando que amanhã eu serei um Neymar ganhando muito dinheiro. Mas ser um Neymar é muito mais difícil do que ganhar na loteria, queridos. Então não é para todos. A mesma coisa os aficionados de videogames. Lá no videogame, o carro bate, o carro capota, não morre ninguém e o carro continua andando. Não há um cuidado em se dirigir o carro do videogame. Depois, esses adolescentes, esses jovens, ao pegar um carro de verdade, saem praticando as mesmas coisas que acontecem no videogame. Só que daí é diferente. Meus queridos, o mundo em que nós vivemos, ele precisa de mudanças. As mudanças, elas começam aonde? Aqui, em mim. Não adianta eu criticar os outros. Eu tenho que fazer a minha parte, mesmo sendo uma gota d'água no oceano. Queridos, nós não podemos esquecer uma coisa. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. Por quê? Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem perfeito e santo. Mas o homem desobedeceu a Deus e pecou. Nós todos somos gerados a partir da semente pecaminosa de Adão e Eva. Então, cada árvore produz segundo a sua espécie. Um homem e uma mulher pecadores, eles gerarão filhos pecadores também, como nós somos. Quando Paulo escreveu também no capítulo 5 aos Romanos, versículo 12, ele disse assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Interessante. Mas você pode estar pensando agora, isso só acontece para aquelas pessoas que não têm Jesus, que são marginais, etc. Não, queridos. Mesmo uma pessoa salva, ela continua vivendo no corpo da velha natureza sujeita ao pecado. Paulo mesmo, ele fala a respeito disso, contra o velho homem, em Romanos capítulo 7, versículos de 15 a 17, que eu quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler juntos? Pois o que faço, não o entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Queridos, quando eu penso no apóstolo Paulo, eu até imagino ele exagerando um pouco, aquele homem sério, toda de roupa branca e com uma auréola resplandecente de santidade. Não sei como é que vocês pensam, mas eu imagino que ele tenha sido um homem reto, íntegro e que se desviava totalmente do pecado. Mas ele vem e me diz isso: mas o pecado que habita em mim, que é o culpado daquilo que eu faço contra a minha vontade, de querer fazer a coisa certa. Por isso, queridos, nenhum de nós está imune do perigo do pecado. E somente tem uma coisa que nos livra: a morte física.
o dia que a morte física acontecer, ela nos livrará do pecado. Então é uma coisa que é natural do homem. Quando nós recebemos Cristo, todos os nossos pecados são apagados. Só que tem que ter uma perseverança, uma continuidade na ação. E outro detalhe, também muito interessante. O ser humano, o homem, não teme o julgamento de Deus. As pessoas acham que podem fazer tudo e amanhã eu me conserto com Deus. Eu sou muito jovem, deixa eu ficar velho e aí eu vou ser um crente carola como muitos aí. Tem muita gente que pensa isso, queridos. Uma pessoa aqui em Rondônia, não foi em Vilhena, ele me disse: eu agora vou ser eleito prefeito desta cidade, e daqui a 4 anos eu até já conversei com o pastor fulano de tal, aí sim eu vou ser crente. Mas ninguém tem o controle da sua vida. Pouco tempo depois, um outro político deu 4 tiros no peito daquele homem e ele morreu. E eu não tenho como julgar se ele morreu salvo ou não, mas eu sei que ele não cumpriu o que ele havia falado. Agora o homem peca indistintamente e acha que Deus não vai se importar com isso. As pessoas até dizem: olha, Deus, ele é puro amor, no último instante ele vai dar um jeitinho para mim. E tem muitos que pensam isso, querido. Tem muitos que falam isso, mas esquecem que acima do amor de Deus está a sua justiça. E é inevitável que Deus mostre a sua aversão pelo pecado, tanto na história, naquele tempo da igreja primitiva, como hoje, mas principalmente no julgamento final, lá no final dos tempos. Por isso que também Mateus 6,33 fala assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, trabalha em favor dele, o Senhor também toma conta de você, da tua família e de tudo aquilo que te cerca. Agora há pouco, queridos, nós tivemos o culto das 5 horas, que foi um culto muitíssimo abençoado, aonde também, como agora, a unção de Deus podia ser sentida. E aqui nesse lugar, queridos, uma família inteira entregou a sua vida para Jesus. É aí que começa as mudanças, o novo nascimento e a vitória de Deus sobre o pecado, sobre o mal, porque Ele é contigo em todo o tempo, a partir do momento em que você recebe Ele como seu Salvador pessoal. Não tem nada automático, é você que tem que tomar posse da salvação que foi dada lá na cruz. Deus age graciosamente para salvar o pecador. Ele está preocupado em salvar as pessoas. Também Paulo, quando escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz claramente: por quê? Pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus,
Deus propicia a salvação para todos aqueles que o buscam. Mas também Ele derrama a sua ira, a sua justiça sobre o mal. Ninguém vos engane. Efésios 5:6. Olha aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida está melhor do que a vida do nosso irmão. Eu peco menos do que o outro, eu peco menos do que o meu vizinho. Queridos, Deus não vai estar comparando você com nenhum outro homem, nenhuma outra mulher. Mas o padrão é quem? Quem é o padrão que Deus vai olhar? Vocês não têm coragem de falar? É? Quem? Jesus. Vamos falar junto? O padrão é Jesus. Vamos falar bem alto? O padrão é Jesus. É nele que nós temos que nos espelharmos. E aquilo que eu me esforçar, mas não conseguir realizar, o Senhor fará no meu lugar, me perdoará. Então, como igreja, queridos, nós devemos ser fiéis, falando aos homens, falando às mulheres, não só do amor de Deus e da sua misericórdia, mas também do inferno, do julgamento eterno. Por quê? A Bíblia fala muito da punição dos pecadores, e nós devemos falar também. O próprio Senhor Jesus falou claramente sobre a punição eterna. Mas você pode dizer, tudo bem, é só na Bíblia que eu vejo isso, essas coisas? Queridos, há duas formas que Deus mostra aos homens, mas nenhuma nem a outra os homens querem observar. O homem não observa a revelação natural de Deus. O que é a revelação natural de Deus? Desde o princípio, Ele mostrou. Desde a criação do mundo, é possível ver o poder de Deus desde o início do mundo. Por exemplo, a beleza do céu. Que coisa mais linda é o céu. Quando eu era criança, eu tinha tempo para ficar olhando para o céu, olhando para as nuvens e vendo elas mudando de forma, cores diferentes, mais claras, mais escuras, nuvens que traziam água para a terra, e de noite aquela imensidão de céu salpicado de estrelas. Quem poderia fazer isso a não ser Deus? Revelação natural de Deus. E os mineiros, onde é que estão? Tem uns mineiros aí? Tem alguém? Amém, tem alguns mineiros aí. Eu tenho até inveja dos mineiros, porque é lá que existem as montanhas mais majestosas do Brasil. Coisa linda. E elas têm formas diferentes, matizes diferentes. E ali também se revela o poder e a majestade do Criador no seu caráter de se revelar ao homem como revelação natural. E a imponência dos mares. Os mares em todos os lugares. 3/4 de água, 1 de terra. Ele fez uma distribuição perfeita. E os mares, criando as grandes baleias, os grandes peixes, os peixes pequenos e bonitos.
a flora e a fauna marinha. Que maravilha é! Foi Deus que criou. E a perseverança dos rios? Fico pensando às vezes, se eu tivesse que construir um rio. Você já pensou? Procure pensar aí. Você teria condições de construir um rio? Queridos, primeira montanha que eu encontrasse na frente, não vai dar não. É muito complicado. É muito difícil. Tem muito obstáculo. Por exemplo, aqui quando a gente vai para Cuiabá, passa uma ponte pequena e tem uma placa: Rio Guaporé. Quem já viu essa plaquinha? Grande parte. Ali, Rio Guaporé. Eu nunca parei para olhar o tamanho, mas eu sei que ele não nasce muito longe. Depois ele vai, muda para Mamoré, para Madeira. Afinal, quando ele deságua lá no Oceano Atlântico, ele é um rio grande, caudaloso e maravilhoso. Foi Deus quem fez. Revelação natural do poder, da majestade, da divindade de Deus. Mas o homem olha, acha bonito e não passa disso. Mas essas coisas todas, são para mostrar ao homem que há um caráter criador em todas as coisas. Desde o princípio do mundo, o homem não observa essas coisas criadas e os atributos invisíveis de Deus. O seu eterno poder, a sua divindade. Romanos 1:20. Temos aí? Romanos 1:20. Também. Olha aí. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis, imperdoáveis. Aqueles que não obedecerem a Deus serão imperdoáveis. Meus queridos, se conhecessem a Deus, temeriam. Então o pecador, ele se entrega à degradação, à devassidão física, moral, através do enriquecimento ilícito, através do sexo ilícito, contrariando o desejo de Deus para a sua vida, o casamento heterossexual e a fidelidade ao cônjuge. Mas, queridos, não é privilégio de brasileiro. Em quase todas as práticas religiosas, onde Jesus não é o centro, não há valores morais. Não há valores morais quando Jesus não é o centro. Mesmo que as pessoas o conhecessem, uma pessoa não poderia ser salva apenas pelo conhecimento natural de Deus, através dessas coisas que nós falamos. Mas seria uma forma de conhecê-lo e temê-lo, ter reverência. Mas o que é que precisa mais? Precisa conhecer a revelação especial de Deus. E uma pessoa, querido, só pode ser salva pela revelação especial de Deus em Cristo Jesus, nas Escrituras. O conhecimento pleno de Deus só pode ser usufruído por aqueles que em Cristo forem feitos novas criaturas. O próprio Jesus
tratou desse assunto em Mateus 11, 27 e 28. Um texto muito conhecido da igreja. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. São palavras afáveis, amorosas de Jesus, nos conclamando para estarmos com Ele. Por quê? Porque Jesus é a expressão, a revelação exata de Deus, o Pai Celestial. Amém? Então, queridos, em Cristo nós somos salvos. Salvos lutando contra o pecado. E nós pregamos, sim, a palavra para homens. Mas a nossa luta é contra Satanás, contra os poderes das trevas. Agora nós falamos que essas coisas devem ser lembradas. Mas também, Pedro, quando escreveu a segunda carta, capítulo 3, versículo 13, ele disse para nós: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça de Deus. Então, quando esses novos céus e a nova terra acontecer, nós estaremos com o Senhor. Nós seremos plenamente livres, porque o sangue de Cristo nos liberta de todos os nossos pecados. Aí sim, a justiça de Deus estará conosco, porque habitará em cada um de nós, e a nossa liberdade será total. Então nós não podemos esquecer disso. Estaremos completamente livres na presença do Senhor. Mas o alerta final vem lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse 22, 14 e 15. 14 e 15. Vamos ler juntos, novamente? Para nós não ficarmos tão parados. Aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. A palavra de Deus, ela é muito clara. E nós, queridos, se nós queremos que o mundo que está à nossa volta possa mudar, porque o mundo, ele está como está, porque as multidões que caminham por ele são aquelas que andam pelo caminho largo, da porta larga da perdição. Jesus foi muito claro nisso também. Mas a porta estreita, que leva para o caminho estreito da salvação, poucos o encontram. A decisão é de cada um de nós. A decisão é minha.
Eu sei como eu estou. Você, cada um de vocês, sabe o que precisa. E, além do mais, se eu recebi esta fortuna do prêmio da salvação, e eu ficar só para mim, eu estarei sendo egoísta e injusto com a palavra de Deus, por causa da ordem de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações. Amém? Eu quero convidar você para ficar em pé. Vamos entoar mais um cântico. Em seguida, o irmão Cleito estará orando conosco também. Amém?